A gente continuando as aulas aqui, nós vamos falar agora de conjuntos fechados. Então, a ideia de conjuntos fechados, né, é um pouco similar de conjuntos abertos. É você entender quais conjuntos que têm certa característica, né? E como lá nós definimos conjuntos abertos por ponto interior, nós vamos definir agora conjuntos fechados por pontos aderentes, tá? Primeiramente, vamos definir o que é um ponto aderente, tá? Então, dizemos que um ponto A é aderente a um conjunto X contido em R, tá? Quando A é limite de alguma sequência de pontos Xn pertencente a X. Ou seja, a sequência tem que estar inteiramente contida em X, todos os pontos da sequência estão em X, né? E A tem que ser o limite dessa sequência, né? Quando isso acontece, então nós dizemos que A é limite dessa sequência, né? Isso quer dizer o seguinte, né? A é... Vou colocar um ou seja aqui, né? Ou seja, né? A pertencente aos reais, né, é aderente a X, A pertencente a R é aderente a X, se somente se, né, existe uma sequência, né, se somente se limite, ou melhor dizendo, existe Xn, né, se somente se existe Xn, N pertencente aos naturais, e limite de Xn é igual a A, com Xn pertencente a X, né, para todo N, tá? Então, para todo N, então está dizendo ali, dizemos que o ponto A é aderente ao conjunto X quando A é limite de alguma sequência de pontos Xn pertencente a X, né? Ok? Bom, a gente tem então, vamos ver algumas coisas aqui que a gente já ganha aqui, né? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Então, gente, obviamente, todo ponto, vamos verificar isso aqui, né? Se X pertence, se A pertence a X, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Exemplo, né? Se A pertence a X, então A é aderente a X, né? Obviamente, né, basta pegar a sequência constante, né? De fato, né? De fato, tome Xn igual a A para todo N pertencente aos naturais, né? Então, o limite da sequência vai ser o próprio A. O limite da sequência é o próprio A, né? E A vai pertencer a X, já que A é aderente a X. Eu vou colocar um tracinho aqui só para dizer que, para não ficar o mesmo A, né? A é aderente a X, né? Bom, então por que, né, gente? Basta pegar a sequência constante, né? Pega a sequência constante, né? A vai ser limite de Xn, porque é a sequência constante, né? E todos os termos pertencem a X, né? Beleza? Então é a sequência Xn igual a A, então o limite de Xn é igual a A. E a gente tem ali que Xn pertence a X para todo N, né? É o que está dizendo aqui, né? Porque todo Xn vale A, né? Então é bem trivial esse exemplo, né? Beleza? Bom. A ideia é que a gente... Então isso quer dizer o seguinte, né? Que se eu pegar o intervalo... fechado, né? Beleza. Né? Exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Se x, seja x igual a intervalo fechado, né? Ok? Então quer dizer, então, né, que todos os pontos dele, né, são aderentes a ele, né? Então
O A e o B é aderente a X, né? A e B é aderente. Todo mundo que está entre A e B, todo mundo que está é aderente a B, então tanto os extremos também é aderente a B, né? A X, né? Bom, o mais interessante aqui, gente, é que esse exemplo que eu vou colocar aqui agora, que considerar o intervalo fechado, né? O intervalo aberto, exemplo. Deixa eu ver esse aqui de exemplo 1. Esse aqui de exemplo 2. Exemplo 3. Seja x, né, igual ao intervalo aberto AB, né? Então, se x pertence x pertence a AB, né? X é aderente a AB, né? Bom, vou chamar de C, né? Para não confundir um xão grandão, né? Mas olha o seguinte, né? Nós temos também que observe que todos os pontos que estão em AB, como a gente verificou naquele exemplo 1, tem que estar são aderentes a X, né? Mas nós temos também dois pontos que não estão em X, para dizer que isso aqui não é somente si, né? Se A pertence a X, então A é aderente a X, não é somente si, né? Pode existir pontos que não pertencem ao conjunto, que são aderentes ao conjunto, né? Vamos ver isso daqui também, ó. Vamos provar que de fato isso acontece, né? Ó, os pontos A e B também são aderentes a quem mesmo? Aderentes a o intervalo aberto AB, né? Aderentes a x igual a AB. E note que o A e B não pertencem a esse intervalo, né? Eu estou tirando ele, esse aqui é um intervalo aberto, né? Então A e B não pertencem a esse intervalo, né? Agora por quê, né? De fato, vamos ver se isso de fato acontece. Tome, né? Seja as sequências. Então vamos pegar essas sequências aqui, ó. Xn igual a aqui, né? A mais 1 sobre N deixa eu ver se essa sequência aqui dá certo. Vamos ver se essa sequência aqui dá certo. Deixa eu pensar aqui um pouco aqui, tá, gente? Essa sequência aqui, né? A mais 1 sobre N e a outra sequência aí, YN de termos gerais, né? B menos 1 sobre N. Ó, observe o seguinte, né? Tá, eu tô só pensar um pouquinho aqui. Tá, eu tenho que garantir, ó, vamos lá. Desse jeito aqui, né, gente? A ideia aqui é a seguinte, ó. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. É só pegar mais 1 sobre N, né? Estou querendo fazer para todos os intervalos, tá? Então quer dizer que A somado com 1 sobre N, no caso, se N for igual a 1, né? Então nós temos A mais 1, né? Esse que está sendo o problema aqui, nesse caso aqui, né? E aqui B sobre N, né? 1 sobre N, né? A gente tem que ter que Xn pertence, né? Por definição, Xn tem que pertencer a todo... São todos os Xn's, né? Deixa eu só confirmar se são todos os Xn's que pertencem ao conjunto.
Isso, então todos os xn têm que pertencer ao conjunto, né? Então, o problema aqui, né, A mais 1 sobre n é se o intervalo aqui, né, for menor do que 1, por exemplo, né? É que A mais 1 pode passar, né, por exemplo, né, se eu pegar A igual a 1 e B igual a meio, né? Meio não, B igual a... Pegar A igual a 0, por exemplo, né? E B igual a meio. Então se eu fizer 0 mais 1 passaria, né? Então eu sairia fora do intervalo que eu quero, né? Daria 1, né? Então, para garantir isso, é só a gente pegar então, essa sequência que eu estou pegando aqui, ela não é bem definida não, né? Vamos pegar uma sequência dessa forma, né? Como que a gente garante que todos os pontos aqui estão no intervalo, né? Ó, vamos pegar assim, ó, a gente tem um intervalo aqui A e B, nós queremos que todos os pontos estejam dentro desse intervalo. Então, para todos os pontos estarem dentro desse intervalo, tem que ser A, tem que ser B sobre A sobre 2, né? Por exemplo, A menos. Então, gente, observe que do jeito que eu defini aqui, né? Essa sequência aqui não daria para garantir, né? Por quê? Se eu pegasse aqui, por exemplo, vamos pegar só para exemplificar, né? Se eu pegasse aqui 0,5, por exemplo, né? Intervalos dessa forma, né? 0,5, definindo daquela forma, né? Observe que o x1 ali seria 0, né? Mais 1 sobre 1, que daria 1. E esse x1 estaria fora do intervalo, né? Ok? Então, do jeito que eu defini ali não está legal. Então, como é que eu resolvo isso, né? Para resolver esse tipo de problema é que, se eu pego um intervalo aberto AB, então aqui nesse caso B é maior do que A, ou A é menor do que B, tanto faz, né? A é menor do que B. Então, resolvendo esse problema, isso aqui implica, né, que B tem que ser igual a um A mais epsilon, né? Vou fazer um desenho só para vocês enxergarem aqui, né? Então aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, né? Então tem que ter um valor que chega um pouco para lá, né? Que a definição de A ser menor do que B é essa, né? Ou B ser maior do que A, né? É que A é a soma de algum epsilon, né? Então, aqui para resolver o nosso problema, né? Então aqui tem que ser B sobre epsilon. Mas tá, eu vou explicar. E aqui um epsilon, né? Para algum epsilon, onde, vou escrever aqui, né? Onde B é igual a A mais epsilon, tá? Se B é igual a A mais epsilon, então aqui está dizendo que A é igual a B menos epsilon, né? Ok? Então, olha aqui, né? Mas mesmo assim ainda não resolve o nosso problema. Por quê, né? Porque o meu x1, nesse nosso caso, o meu x1 seria quem? Seria A mais epsilon, que é igual a B. Ou seja, sairia fora do intervalo, né? E A e aqui B, né? A sequência que eu estou construindo, né? E ali o meu y1 seria B menos epsilon, que daria A, também estaria fora, né? Para resolver esse probleminha, é só a gente dividir, vamos colocar um 2 aqui embaixo, né? Epsilon sobre 2n, e aqui também epsilon sobre 2n. Ou seja, o meu x1 ali, né, seria... O meu x1 começaria aqui na metade, né? Ou então aqui, epsilon sobre 2, né? Por aqui, né? Aí ficaria vindo assim, né? Então aqui, onde B é igual a A mais epsilon, né? Isto. Por quê, né, gente? Porque ali vai ficar o seguinte, né? O meu x1, vamos fazer um desenho aqui. Aqui está o A, aqui está o B, né? O meu x1 ali vai ser quem? Vai ser A mais epsilon por 2. Ou seja, se aqui é A mais epsilon por 2, né? Teria que estar aqui, né? E assim ficaria A mais epsilon por 4, ou seja, ficaria para cá. E a mesma coisa seria aqui, ó, o x2 seria A mais epsilon por 4. Então eu teria que estar um pouquinho mais para trás, né? Teria que estar aqui, né? Assim você vai tendo todos os pontos, né? E a mesma coisa aconteceria com o y, né? O y1 ali seria quem? B menos epsilon por 2. Então eu teria que estar não poderia estar no A, né? Se aqui for B menos epsilon, se aqui é B menos epsilon, então
B menos F por 2 teria que estar um pouquinho para cá, né? Beleza? E por aí vai, né? Então, essa sequência, note que essa sequência ali é a mesma coisa que y2. Né? y2 aqui seria B menos y sobre 4, ou seja, estaria para cá. Bom, note que, mas o mais importante aqui agora, né? Por que A e B serão pontos aderentes, né? Porque agora, quando eu calcular o limite, né? Note que para todo n pertencente aos naturais, né? Nós temos ali que xn pertence ao intervalo AB e também nós temos yn também pertence ao intervalo AB, né? E limite, nós só calcularmos aqui o limite de A mais y sobre 2n, isso aqui vai dar A, né? Porque com n pertencente aos naturais, né? Por quê? Porque aqui seria o limite de A mais o limite dessa coisa aqui, né? Então, quando n vai para infinito, isso aqui vai ficar zero, né? Então, isso aqui vai dar A. E limite de B menos y sobre 2n também dá B, né? Ok? Então, por isso que A e B ali são pontos aderentes ao conjunto X, né? Ao conjunto AB, né? Mesmo A e B não pertencendo ao conjunto, né? Ok? Bom, gente, aí nós definimos como fecho. Então note isso daí, né? Isso é importante, tá? Um ponto ser aderente a um conjunto, ele não precisa pertencer ao conjunto, né, necessariamente, tá? Um ponto pode ser aderente ao conjunto e ele não pertencer ao conjunto. Deixa eu ver quanto tempo de gravação nós temos aqui. 17 minutos, tá? Vou colocar mais umas definições importantes aqui, que é a definição de fecho. E vamos fazer mais exemplos, tá? É a definição de fecho, né? Então, guarde isso aí. Para um conjunto, um ponto ser aderente a um conjunto, basta existir uma sequência de todos os pontos da sequência pertencendo ao conjunto e esse ponto é limite dessa sequência, né? Essa é a definição de ponto aderente, né? Igual a gente viu lá, né? Então, é a definição de fecho. Para vocês lembrarem lá, né? Chama-se fecho. Chama-se fecho de X, de um conjunto X, né? De um conjunto X contido nos reais. E é denotado, né? denotado por x barra, né? Ou seja, o fecho de x é x barra, tá? Denotado por x barra, o conjunto formado chama-se fecho de um conjunto x contido em R, né? Denotado por x barra, ao conjunto de todos os pontos aderentes a X. Beleza? Então, o fecho de um conjunto, né? O fecho de um conjunto é o conjunto de todos os pontos aderentes a X, tá? Essa é a definição de pontos de fecho, tá? Bom, primeira demonstraçãozinha que a gente vai fazer aqui, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos de fecho e definir conjunto fechado, tá? Aí, mas antes vamos ver uma ideia aqui, né? Proposição.
Se x está contido, primeiro, né? Sejam x e y, sejam x e y subconjuntos de R, né? Se x está contido em y, então x barra está contido em y barra. Ou seja, né, se x está contido em y, todos os pontos aderentes a x também são aderentes a y. Né? Ou seja, x barra está contido no y barra. Né? Todos os pontos aderentes de x também são aderentes a y. Tá? Não demonstro a prova, né? A prova disso aqui não é muito difícil. Prova, né? Então, é o seguinte, né? Eu quero mostrar que esse conjunto está contido nesse, né? Então, simplesmente, né? É pegar um elemento, seja um A pertencente a x barra. Ou seja, quer dizer que A é um ponto aderente de x, né? Então, existe né, uma sequência, né? Existe um xn. Existe uma sequência xn com limite de xn igual a A e xn pertencente a x para todo n pertencente aos naturais. Bom, mas isso implicaria, né? Como xn pertence a x e x está contido em y, então quer dizer, isso aqui implica, né, que xn pertence a y para todo n pertencente aos naturais, né? Ou seja, né, isso quer dizer que a sequência converge para A e todos os termos pertencem a quem? Pertence a n, né? Isso aqui é a definição de ponto aderente, né? Logo, A é aderente. Vou colocar aqui. Como xn pertence a x contido em y, né? Ou seja, implica que xn pertence a y e limite de xn é igual a A, né? Já por definição de ponto aderente, né? Ou seja, A é aderente a y, né? Isso implica, né, que A pertence a y barra. Ou seja, né, eu peguei um ponto que está em x barra e mostrei que está em y barra, né? Logo, o x barra tem que estar contido no y barra. Beleza? Essa é a primeira posição, né? Por exemplo, né? Eu acabei de mostrar ali agora que o... Vou dar um exemplo, né? Exemplos. Exemplos, né? O fecho, né? Então, eu vou escrever assim logo, né? Exemplo, né? O fecho do aberto, de qualquer aberto AB, né? É igual a 0,1. É igual a AB. Né? Ou seja, o fecho de um conjunto aberto é o conjunto fechado, né? Beleza? O fecho de qualquer conjunto aberto
é o conjunto fechado. Ou seja, o fecho do intervalo aberto AB é o intervalo fechado AB, né? Beleza? Isso quer dizer o seguinte, né? O fecho, em palavras, né? O fecho do intervalo aberto AB é o intervalo fechado AB. A prova disso aqui é simples, né? A gente sabe que todos os pontos de AB é aderente a AB, né? E o A e o B é aderente a AB, ou seja, todos os pontos de AB são aderentes ao intervalo fechado. A gente já viu isso com os exemplos que a gente viu lá atrás, né? Foi o seguinte, vou colocar aqui de fato, né? De fato, né? C pertencente a AB é aderente para todo, né? Para todo C pertencente a AB é aderente a AB, né? Sabemos, né? E A e B também é aderente, a gente viu aqui agora, a prova que a gente fez lá agora, né? A e B são aderentes né, ao intervalo aberto AB. Ou seja, né? Para todo x pertencente ao intervalo AB, implica que x é aderente ao intervalo aberto AB, né? O problema agora é se tivesse outros pontos que não fossem A e B, né? Que fossem aderentes. Poderia acontecer, né? Vamos ver que isso não acontece nesse fato, né? Bom, por outro lado, né, gente? Ó, já sabe, né? Por outro lado, se eu pegar qualquer sequência, né? Vou apagar isso aqui. Por outro lado, né? Se eu pegasse aqui uma sequência, né? Se A fosse menor do que xn, menor do que B, e limite de xn fosse igual a vamos chamar de D, né? De D, com n pertencente aos naturais, e D, né? Com D não pertencente a AB, isso aqui daria um absurdo, né? Por quê? Isso aqui é um absurdo, né? Por quê, né? Porque se isso ali acontece, né? Você calcula o limite nos lados. Você vai ter limite, né? De A menor do que limite de xn menor do que limite de B. Bom, n pertencente. Ah, tá. Isso, né? Se o limite de xn é igual a D, né? Estou dizendo que D é a mesma coisa dizer o seguinte, né? Que D é aderente àquele ponto ali, né? Certo? E aqui o que aconteceria, né? Isso implicaria que limite de A é menor, limite de xn é quem? Limite de xn é o D, né? E limite de é B, né? Isso aqui implicaria de cara que o B teria que estar entre que o D, né? Teria que pertencer a B, né? Isso aqui tem que acontecer, né? Não tem pra onde correr, beleza? Sempre vai ter que estar, né? Daí que vem o absurdo eu dizer que D não pertence a B, né? E aqui tô chegando que D pertence a B, beleza? Aqui seria um absurdo, né? O absurdo veio dizer que limite xn é igual a D, né? Então o limite xn não poderia ser D, ok? Porque D teria que estar em A e B. Então é por isso que o intervalo fechado é o fecho do conjunto aberto, tá? O intervalo fechado é o fecho do conjunto aberto, beleza?
E do mesmo fato, né, evidentemente, o fecho do intervalo fechado é o próprio aberto. Né? Mas antes disso, a gente vai... Tá, eu vou falar aqui logo, né? De modo análogo, né? De modo análogo, temos, né? Temos que o fecho de AB é o próprio AB, né? Seriam as mesmas ideias, né? A gente sabe que todo ponto que está em AB ele é aderente a ele, nós vimos isso lá atrás, aderente todo ponto que está entre A e B é aderente a A e B, então todo ponto de AB pertence ao fecho de AB, né? Só que só podem ser esses elementos que essa mesma ideia que a gente fez, né? Qualquer sequência, qualquer ponto que eu pegar, se eu disser que ele está fora da sequência e todos os termos da sequência pertencem a B, né? Pelo teorema do sanduíche que é aquele ali, né? Esse limite teria que ter entre A e B, que é essa mesma ideia que a gente fez ali, né? Então, o fecho de AB é igual a B, né? Beleza? Isso aqui é importante para a próxima definição que eu vou fazer aqui agora. Que é a definição de conjuntos fechado. Tá, deixa eu só ver se está gravando aqui ainda. Isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá, gente? Porque eu não sei se ele vai... Eu acho que ele só grava 30 minutos e já tá 30 e poucos minutos, tá? E no próximo vídeo vai ser a definição de conjuntos fechados, tá? Vocês pegam um vídeo um atrás do outro aí, beleza?